Espírito moveu por essa palavra. E quem é a palavra, amados? Em João capítulo 1 vai dizer que o verbo se fez carne e passou a habitar em nós, cheio de graça e bondade. Se você tem a Jesus, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, então você tem aí o verbo, você tem a palavra de Deus dentro de você. Jesus mora em você, o Espírito Santo de Deus habita em você, porque uma vez que nós recebemos a palavra da fé, a palavra da vida, nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser uma nova criatura. Temos agora o nosso nome escrito no livro da vida, e agora nós não estamos mais só. O Senhor disse: olha, é necessário que eu vá para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Aleluia! Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Você é casa de Deus. Então Ele só foi enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Quando você olha para o Evangelho de João, talvez eu estou sinalizando vários versículos de João, porque nós estamos lendo dentro desse propósito de 21 dias de oração, de consagração. Nós estamos lendo o capítulo de João, o livro de João, melhor dizendo, e em cada versículo você vê Deus falando conosco. E Ele disse: olha, o Espírito, Ele é o Espírito da verdade. Então, se o Espírito é o Espírito da verdade, nele não há engano, nele não há mentira, nele não há dúvida, nem sombra de variação. Então, se você anda com o Espírito da verdade, você vai amar a verdade, vai falar a verdade e vai querer proclamar a verdade. Essa verdade que liberta, essa verdade que transforma as nossas vidas. Amados, eu não consigo entender crente compactuando com mentira. Eu não consigo entender crentes, acordando a respeito de uma mentira. Como nós temos a palavra contra Ananias e Safira, eles, o casal combina entre si a fazer um acordo ali do que ele ia mencionar, onde na palavra nós vemos que era dele, o bem era deles, e eles podiam fazer, dar se quiser, não eram obrigados, os apóstolos não estavam obrigando, eram ofertas dadas voluntárias. E aí, então, parece que as pessoas elas querem tentar Deus, elas querem estar colocando uma prova. E eu quero dizer, amados, que uma igreja, um local onde invoca o nome do Senhor Jesus, e onde dá liberdade ao Espírito Santo de Deus, sabe qual é o Espírito que vai fluir aqui nesse lugar? O Espírito da verdade. O Espírito Santo que fala, que ensina, que guia, como diz lá em João capítulo 16. E Ele nos guiará em toda a verdade. Ele vai ensinar, e Ele vai conduzir, e Ele vai fazer você se mover pela verdade. Pastor, eu não tenho falando sobre isso. Não tem nada a ver com aquilo que eu vou pregar, mas tem tudo a ver. Amém. Se você entender, amém. Porque eu quero entrar na administração, mas eu quero trazer uma lei. Hoje é quinta-feira. Talvez você tenha até o final do mês a fechar um contrato, a entrar em um acordo, a entrar numa sociedade, mudar uma resposta. E até agora o pensamento que veio foi desse, a respeito disso. Faça desse jeito. Vá no contador e peça para ele colocar assim. E depois a gente quer dizer a Deus: Deus abençoe. Deus abençoe, aprove, libere. Estou só dizendo para você: vá pela verdade. Mova-se pela verdade. Pastor, mas se eu for falar a verdade, se eu for pela verdade, talvez eu não seja liberado, talvez eu seja aceito, talvez não seja aprovado, mas fique com a verdade, porque o Senhor faz coisas tremendas. Você vai lembrar desse dia, você vai lembrar daquilo que eu estou falando, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fique com
O Espírito Santo, ele é a verdade, ele é a verdade. Ele veio revelar a Cristo, assim como Cristo veio revelar o Pai. O Espírito Santo está nos ensinando a andar na verdade. E essa verdade, ela é libertadora, ela é transformadora. Agora, nós vamos ser uma mulher na palavra, no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas escreveu. Eu gosto mais da parte do texto de Marcos, não para Marcos, porque tem Lucas, tem Mateus, mas vamos para a parte de Marcos, Marcos 5. Acho que fica bem melhor para nós. Entendemos se acompanhando essa passagem. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 5, você pode observar até o versículo 34, vai falar a respeito de uma mulher e a mulher do fluxo de sangue. Nessa passagem nós vamos ver, eu quero lembrar, eu creio que aqui a igreja é uma igreja abençoada, uma igreja abençoada. Eu creio que vocês são pessoas que têm contato, costume com a palavra, de ler a Bíblia. Eu não conheço ninguém, não perguntei nada ao pastor, como ele deve ser. Mas eu deduzo, eu imagino que sejam pessoas que amam a Bíblia, que leem a Bíblia. Eu já preguei em outros lugares ali, a gente consegue entender que há pessoas que têm dificuldade até de manusear a Bíblia. Mas é uma outra cultura, é um outro conhecimento que as pessoas têm. E a gente entende. E quando nós chegamos em lugares assim, a gente faz questão de ler versículo por versículo, para que aquelas pessoas que estão visitando, ela possa conhecer aquela passagem. Mas essa é uma passagem muito conhecida por todos nós, acredito eu, que é a passagem da mulher de fluxo de sangue. E Marcos capítulo 5, assim como também tem lá em Mateus e também em Lucas. Mas eu escolhi esse texto aqui de Marcos, porque tem algo que ela fala aqui que é muito marcante para a gente entender essa questão de ativar no mundo espiritual o seu milagre. E eu quero falar sobre isso. Dá muito fé. Então nós vamos ser pessoas que vamos ativar no mundo espiritual o nosso milagre. O céu já está liberado, mas a gente quer trazer a manifestação para a nossa vida. Amém? O versículo 25 de Marcos, capítulo 5, diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, e descrevendo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Vou tentar trazer para vocês, lembrando que como foi que essa mulher se encontrou com Jesus. Jesus estava indo justamente nesse momento para a casa de Jairo. Jairo foi até o Senhor Jesus e pediu que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha estava enferma, estava muito doente. Jesus atendeu o pedido daquele pai e vai até a casa de Jairo. E quando Jesus se move, uma multidão se moveu junto com Jesus. Porque nós sabemos que Jesus, quando passou na terra, ele estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E por onde ele passava, percorria a fama de Jesus. Logo se formava uma multidão para acompanhar. Uma multidão de espectadores. Uma multidão de pessoas curiosas, de incrédulas. Uma multidão de pessoas que queriam também o seu milagre, que estavam esperando. Uma multidão que você vai ver mais à frente, você vai perceber que ele vai dizer: agora eles estão vindo por causa do pão que lhe é oferecido, até com comida. E quando Jesus está indo para a casa de Jairo, uma mulher que estava há 12 anos sofrendo do fruto de uma hemorragia. E a filha de Jairo era justamente com essa mesma idade, 12 anos. Então, se a gente retroceder um pouco, 12 anos atrás, numa casa estava chegando o nascimento de uma menina. Estava chegando alegria para uma família. Estava chegando alegria para um casal, porque o filho estava chegando.
nesse mesmo período, podemos assim imaginar, porque a Bíblia diz que aquela mulher estava sofrendo há 12 anos, e a menina, a filha de Jairo, também tinha 12 anos. Na casa de um estava chegando o nascimento de uma criança, mas na casa de outro estava chegando um problema de enfermidade, uma doença. Aquela mulher estava agora enfrentando além da hemorragia, tudo que acarretava pelo costume judaico, tudo que era necessário, tudo que estava estabelecido na lei. Não podia tocar em ninguém, não podia tocar em certas coisas, porque era considerada impura. Aquela mulher estava agora privada de estar vivendo em sociedade. A Bíblia não diz se aquele fluxo era todos os dias. Eu não consigo imaginar isso, amados. Mas eu consigo crer que ela estava sofrendo durante 12 anos. E durante aquele tempo, a palavra do Senhor vai nos dizer que ela gastou tudo o que ela possuía. Ou seja, de forma natural. Da forma que ela podia fazer, ela fez. Ela buscou médicos, ela investiu dinheiro, ela fez aquilo que de forma humana ela podia fazer. Nós estamos aqui diante de pessoas que talvez até hoje tenham procurado, tenham lutado, tenham batalhado a respeito de alguma coisa, de uma forma humana, com a força do braço, com investimento, com dedicação, porém não tem tido resultado. E eu quero apresentar para vocês um meio, uma porta, um caminho que nos leva a ter resultados extraordinários. Porque além do que aquilo que o humano pode fazer, além do que a nossa força humana pode alcançar, é algo sobrenatural. E eu creio muito no sobrenatural. Falei para vocês a respeito essa questão dessa mulher, se ela sabe como pegou o menstrual, ela tinha hemorragia, ou ela ficava sangrando todos os dias. Porque eu sofri durante mais de um ano de hemorragia, mas era durante o período menstrual. Eu chegava a ficar 14 dias. E o período maior que eu fiquei, eu cheguei a ficar quase 30 dias menstruando. E eu sei como é horrível. E por conta desse fluxo grande da menstruação, eu adquiri uma anemia. Até que os médicos tiveram que fazer um tratamento, uma aplicação que eu não lembro agora o nome dessa injeção, mas eu sei que eu tomava essa injeção na barriga para que eu não menstruasse, porque senão se eu continuasse com aquele grande fluxo, eu ia ficar anêmica mais ainda, eu ia ficar impossibilitada até de poder fazer uma cirurgia. Então, para mim, era o pior período, era uma fase horrível. Então, eu posso imaginar, entre aspas, o sofrimento dessa mulher. Porque não era só, para mim, não era só concentrar, era cólicas horríveis. As mulheres que sofrem com cólicas menstruais sabem que eu estou falando como é horrível. Eu tinha momento de ter que ir para o hospital para tomar injeção desse meu estava de dor. Eu nunca cheguei a desmaiar, mas eu chegava a contorcer no chão, vontade de puxar os cabelos, de tanta dor que eu sentia. E graças a Deus eu fui livre disso, graças a Deus eu estou bem, mas eu lembro bem desse período. E amados, nós vemos aqui que aquela mulher, ela fez o que ela podia fazer, ela se moveu de forma natural, porém o estado dela continuava indo pior. E a Bíblia diz que Jesus foi não para a casa dessa mulher, ele estava indo para a casa de Jairo. Só que a palavra do Senhor vai nos mostrar aqui, no versículo 27, de Marcos capítulo 5, que ouvindo falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, fé foi ativada. Fé foi ativada no coração. Por que eu digo que fé foi ativada? Porque chegou o conhecimento dela que Jesus estava operando maravilhas, milagres, cegos estavam chegando, muitos estavam falando, paralíticos estavam andando, pessoas oprimidas de espírito maligno estavam
mas ela conhecia as Escrituras a respeito do Messias que viria, do Messias enviado. Glória a Deus. Por que você fala isso, pastor? Porque diante daquilo que ela declara, ela poderia se acomodar. Ela poderia dizer assim: não tem mais dinheiro para investir. Eu já procurei vários e vários médicos. E quantas vezes, amado, muitos, mesmo dentro da igreja, estão desistindo. Está cruzando os braços. Está se tornando passivo diante de uma ação, diante de uma situação, onde Deus quer que você acesse o caminho da fé, se mova pela fé, haja fé, pega a palavra de declarar: eu creio, isso está escrito, porque eu creio, eu não posso. Aquela mulher não ficou como o diagnóstico médico com a sua sentença de morte. Ela não tomou aquilo e disse assim: agora eu vou me acomodar, vou esperar, não me resta mais nada a fazer. Tem muita gente que vivendo muito menos, ou passando, enfrentando muito menos do que isso, e está dizendo assim: eu não quero mais nada. Eu já não tenho mais ânimo. Eu já nem acredito mais no amor. Foi tanta decepção. Foi tanta gente que brincou com os meus sentimentos que eu agora vou fazer do mesmo jeito. Estou nem aí. E aí a gente vai agindo, movida pela emoção, movida pela circunstância, movida por aquilo que a gente estava experimentando. Mas quando sabe que uma dor, uma frustração, uma decepção não nos define? Você sabia que a dor não define quem você é? Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a palavra diz que você tem. E você pode aquilo que a palavra do Senhor diz que você pode. Você pode até estar frustrado, você pode até ter tido algumas perdas, pode até ter enfrentado um tempo de dificuldade, mas essas coisas não definem quem você é, principalmente quem você é em Cristo. Aleluia! Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus e ela saiu, mas ela saiu não movida pela necessidade, não movida somente pela dor, ou pelo medo de morrer, ou pelo medo de ficar ali sem poder conviver com a família. Sabe, amados, tem pessoas, pastor, que nos pedem que a gente ora, mas elas vêm cheias de medo, elas vêm cheias de receio, dizem: ora aí, pastor. Elas estão crendo mais no poder da nossa oração do que o Deus que responde a oração. E aí fica: pastor, não aconteceu nada. Mas o Senhor orou com fé, pastor. O Senhor está orando, pastor. O Senhor está orando, pastor. Como se dependesse da oração do pastor, da pastora. Como se dependesse do profeta que vai chegar aqui. Como se dependesse unicamente se vai haver unção, se vai ter derramar, se vai vir alguém de lá, seja lá de onde for, de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Tem que vir, tem que ser um profeta, porque na casa, profeta na sua casa não tem honra. Nós somos aqueles que honramos os nossos profetas. 3 pessoas. Nós somos aqueles que honramos os nossos profetas. Porque a profecia já chegou para nós, que é a palavra do Senhor. Amados, eu sei que vai ter momentos que vai ser a nossa fé que vai entrar em ação. Mas isso não precisa acontecer com você, porque você é um homem de fé. Você é uma mulher de fé, amém? Você é uma mulher que crê, você é um homem que crê. Então, eu não preciso só que o pastor creia, porque eu já estou crendo, eu só não preciso que alguém creia junto comigo. Ligue junto comigo, concorde junto comigo, para que esteja sendo manifesto na terra que já é liberado dos céus. E aquela mulher, ela saiu declarando, no versículo 28 você vai ver: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sarada. Ela começou a dizer: se eu tão somente tocar nas obras das suas vestes, eu ficarei curada. Ela saiu, amados, com uma palavra de fé. Ela saiu com uma declaração da palavra. Ela saiu declarando: vai acontecer. Não somente quando eu tocar, vai haver cura, eu vou ficar curada.
temos tudo, mesmo ela não tendo mais recurso, mesmo nenhum remédio da época que pudesse ali ter ensinado para ela, não tendo dado resultado nenhum, mas ela estava com uma palavra que estava no coração dela, a respeito do que foi falado através dos profetas, através do profeta Malaquias, capítulo 4. Eu gostaria que alguém abrisse Malaquias, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Pudesse ler e ver esse versículo. Malaquias, capítulo 4. Acho que é versículo 2, versículo 2. Mas para vós, o que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis, saltareis como bezerro do servador. Aleluia. Nesse versículo de Malaquias, capítulo 2, está falando a respeito do sol da justiça. Quantos sabem que Jesus é o sol da justiça? E ele diz que as asas, é a mesma palavra que é usada para asas, é a mesma palavra que é usada para as franjas que existiam no campo. As franjas ali. Eu quis trazer, eu disse, se for para me trazer, eu vou trazer o dado, mas Deus não permitiu que vocês talvez pudesse chocar um pouco com a cultura da igreja, eu não sei, mas vocês já viram, tá? Aquele pano judaico. E eles têm umas franjas, e aquelas franjinhas que tem, elas têm nó. E até aqueles nós têm a quantidade de nós são dados, porque se refere aos mandamentos. Não os 10 mandamentos, os 603 mandamentos que existem. E nele também tem escrito lá, Isaías capítulo 53, versículo 5. E na outra ponta tem Malaquias 2, Malaquias 4, 2, que está falando sobre a mesma palavra asas, é a mesma para a rola das vestes, a mesma para a franja que eu vou dar para a se eu não somente tocar, e para os judeus o que significava? Carregar os mandamentos, era a palavra, o sacerdote saía carregando, dizendo assim, as palavras não esquecer. Então ele estava dizendo, se eu tocar, não dele, porque tocando tornaria impuro. Jesus jamais seria impuro, porque ele é a própria pureza. Mas estaria tocando na obra das suas vestes, ele estaria tocando na palavra. E todo crente que se move pela palavra, Deus coloca a sua palavra aqui. Tem gente que está se movendo em emoção, tem gente que está se movendo em apenas desejo, coisas que colocam na sua cabeça. Nós precisamos ter uma palavra para nos mover, porque vai ter momento, amado, que pessoas que estão com você, que andam junto, que andam ajudar, elas vão voltar, elas vão se perder pelo caminho. Mas se você tem uma palavra dentro de você, se você tem uma palavra, essa palavra vai gerar força, essa palavra vai gerar firmeza, essa palavra vai gerar constância, mas essa palavra vai gerar em você agilidade, território, conquista. Aleluia! Tudo aquela vez, olha, se eu não somente tocar na obra das suas vestes, ela não tocou no ano, ela não tocou em Jesus, ela tocou ali naquelas coisas que tinham um grande significado para o povo de Deus. É tanto, amados, que quando Jesus disse que ele tocou, não sei se você imaginar que ele tocou. A multidão apertava dele, não tinha um grupo de segurança, mas aqueles discípulos estavam sempre junto com ele. Aleluia! Não tinha aquele cordão, né? Aquele cordão, aquela corda para separar. Não tinha aqueles seguranças que ficaram assim, olha, não toca não. Não, você estava andando no meio da multidão. Ele estava andando junto com a multidão. E será que naquela caminhada ninguém esbarrou nele? Ninguém tocou nele? Será que caminhando ninguém tocou perto? Quando as ruas se estreitavam, entrando numa aldeia, será que não teve ninguém que tocou em Jesus? Mas a Bíblia diz que Jesus notou que uma pessoa havia tocado nele, porque ela tocou de forma diferente. Talvez você, eu não quero ser mais uma multidão. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que não querem só ser alguém
Eu quero ser aquela que toca. E quando toca, Jesus tinha um lugar, um destino, um propósito. Eu não sei se você está conseguindo alcançar, mas entenda, Jesus tinha um propósito, tinha um destino. Para onde ele estava indo? Para a casa de Jairo. Para onde ele estava indo? Para a casa de Jairo. Ele não estava indo para a casa da mulher, mas a mulher ouviu que ele estava na cidade, que ele ia passar na sua aldeia. Então ela se dispõe com toda a dificuldade, com todo o preconceito que existia, porque ela não podia, ninguém podia saber que ela era alguém que estava naquele período, porque ela era impura. Se naquela época tinha que sair, tinha que passar pela calçada distante das pessoas. Mas ela vai com todo aquele cuidado, com todo aquele receio, mas ela chega diante do Senhor e toca. E quando ele toca, Jesus para e fala: quem me tocou? Quem me tocou? E aí Jesus diz: mas Senhor, quem te tocou? Ou seja, o Senhor está sendo tocado o tempo todo. O Senhor está sendo tocado. Você está vindo à igreja sempre. Você sempre participa dos cultos da quinta-feira ou talvez no domingo, eu não sei. Você talvez participe até do grupo lá da casa. Mas eu pergunto, hoje pode ser, se você quiser, o dia que você vai tocar Jesus de forma diferente, ativando o seu milagre. Amém. Colocando em prática essa fé que você disse que tem fé. Eu tenho fé. Você tem fé. Nós temos fé. Então vamos colocar essa fé em ação. Vamos ativar essa fé. Tocar em Jesus. Não deixar que as palavras, não deixar que as dificuldades, não deixar que os empecilhos, não deixar que os preconceitos, os pré-julgamentos lhe tirem do propósito, faça você ficar bem. Pelo contrário, lhe impulsione. Se não tiver oportunidade, eu vou criar essa oportunidade, mas não vou perder a chance, não vou perder. Não deixe passar, amados, a oportunidade de Deus na sua vida. Não deixe passar, talvez você tenha dizer, é só mais um culto, é só mais uma conferência, é só mais um trabalho, é só mais um trabalho que vai ser feito com as crianças. Sempre tem isso, mas é o momento onde nós podemos liberar e trazer para uma atmosfera onde Deus libera sim do seu poder sobre as nossas vidas. É o poder do Senhor, é o poder do Senhor. Isaías capítulo 53, abre aí, pastor, por favor. Isaías 53, o versículo 5. Você vai entender o que estava nesse plano que carregava, além de dizer a respeito, o texto que tem escrito no tato. Nós vamos ler, aleluia, Isaías 53, aqui, versículo 5. Glória a Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A obra já foi feita. Você não será sarado, você já foi curado. Jesus já levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A cura disponível para mim e para você. A cura disponível para nós. A poder que está liberado para mim e para você. Amém? Aleluia. E nós só precisamos acessar isso. Nós só precisamos tocar. Como é, pastor, que eu toco? Mova-se. Haja em fé. Não fique preso ao que você está vendo ou sentindo, mas haja em fé. Louvado seja o nome do Senhor. Haja em fé. Já que nós temos esse recurso, gente, perdoa a minha ignorância, nós temos esse recurso aqui, lá na nossa igreja não temos esse recurso.
Lucas, capítulo 24, versículo 49, coloca aí o texto. Nós já estamos caminhando para o fim, amém? Você aguenta mais um pouquinho, mais um minutinho. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Nós vemos que Jesus, ele diz para os discípulos e saiu a procurar. Quem me tocou? Quem me tocou? Porque de mim saiu o quê? Poder. Nesse na sua versão não já viu tudo, mas nele sim, poder. Nele saiu poder. A Bíblia diz que quando a mulher tocou em Jesus, ela percebeu que nela já havia existido o quê? Cura. Foi estancado o sangramento. E ele disse: quem me tocou? Quem me tocou? Aquela mulher percebendo que estava curada, disse: Senhor, fui eu que te toquei. E o Senhor confirma: a tua fé te salvou. E nós vemos, amados, que o próprio Senhor disse para os seus discípulos, Lucas capítulo 24, versículo 49: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe, amados, onde Deus hoje se move? Ele se move em nós, através de nós, no meio da igreja. E esse poder liberado, quando nós colocamos em ação, quando nós ativamos, ele já está em você. Mas você ativa o poder que é liberado pela palavra. Quando o Senhor diz: ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, para que nós sejamos testemunha. E nós vemos, amados, que há um poder que é liberado para a gente testemunhar. Há um poder que é liberado para a gente tornar notória os feitos de Deus. Há um poder, talvez essa igreja disse: nós já alcançamos. Eu fiquei maravilhado, pastor Daniel. Você tem 1 ano e 6 meses, 7 meses, mais ou menos isso aqui. E olha a quantidade de pessoas que nós temos aqui. Você pode aplaudir o Senhor? A obra não é dele. A glória não é deles. Glória a Deus. A glória é de Deus. A obra é do Espírito Santo. Mas eles tiveram que se mover por uma palavra. Eles tiveram que dizer: sim, sim, Senhor, nós queremos. Sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, eu vou me mover por essa palavra. Você consegue entender? Talvez se eu tivesse ficado lá no Pai, ele estaria confortável. A igreja é grande, é bonito, poderia abrir. Eu acredito que tem condições de abrir uma igreja em outro lugar e entregar ele, filho, aqui, ó. Papai construiu aqui, e mandei com pregadeira, fez som, você sabe tocar, aqui na mão, durante 6 meses eu vou chegar lá. Tem condições também de fazer isso ou tudo mais, mas agora é fácil. E eles iam se mover bem, por causa do direcionamento do Pai, não dizendo que o Pai não seja o homem de Deus, mas perguntou ele, humano. Mas, amados, talvez com uma dificuldade de dizer: Pai, não está dando certo. Pai, o Pai é ruim. Pai, é tudo. E sabe? Mas quando é pela palavra de Deus, vai faltar o colo da mãe, vai faltar o colo do pai, vai faltar o dinheiro dos amigos, o dinheiro que for, mas o Pai que libera poder, o Pai que libera unção, o Pai que libera recurso, o Pai que convence, o Pai que libera, o Pai que transforma, o Pai que confia. Eu estou para cumprir a minha palavra. Siga, mova-se, não retroceda, prossiga, avance em nome do Senhor Jesus. Eu creio mais que Deus está trazendo para essa igreja uma liberação de poder, porque vocês vão avançar. E eles não podem avançar sozinhos. Eles não podem avançar com 2 ou 3. Tem que ter pelo menos 12. Avançar. E aí tem que ter pessoas que vão dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu quero tocar, Senhor. Eu quero ser tocada pelo Senhor. Eu quero ser tocada, eu quero ser movida pela palavra do Senhor. E eu quero mais que aqueles que se
E o Senhor diz: não, alarga a tenda. Alarga a tenda. O Senhor está trazendo. Eu vim cá, mas eu olhei, pensei que era minha sobrinha entrando ali pela porta da igreja. E o Senhor deixou minha sobrinha em casa. E eu disse: pai, o que significa essa criança? Ele disse: algo que eu estou ministrando nessa igreja, que eles vão gerar o Espírito. Essa igreja vai ter filha. Você entendeu? Não? Vai ter filha. Vai gerar. O Senhor vai mostrar o dia. O Senhor vai mostrar o primeiro. Ah, não, só basta uma lá com o da manhã. Então vai povoar. Então vai precisar disso. Mas vai gerar em oração pela palavra. Senhor, o Senhor libera poder, o Senhor libera recurso. E nós vamos ser daqui, esse aqui. Nós estamos aqui dizendo: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Toma. Quando Deus toca, nós não somos mais o mesmo. Quando Deus toca, nós não somos mais o mesmo, nós nos movemos. Eu quero dizer, amados, que existe coisas que você pode ficar parado esperando Deus fazer. E passar anos e anos e aquilo não acontecer. Mas existe coisa que você diz assim: Deus só vai cumprir, eu creio. Estou gerando expectativa. Já estou grávida. Já estou gerando no Espírito. Até os outros ficam grávidos. De palavra profética, de palavra de promessa de Deus. Homem gera no Espírito. Eu estou crendo. Eu lembro muito bem, há anos atrás, eu tenho que contar esse testemunho, pastor. Eu sei que o Senhor vai demorar para me chamar de novo. Porque vai dizer assim: a pastora demora, vigita, meu Deus. Mas irmão, escute, presta atenção. Eu morava em Silvânia nessa época e eu recebi uma palavra e disse assim: olha, você vai ter um carro. Isso foi no ano 2008. Tira a sua carteira de habilitação, você vai ter um carro. Eu nem ganhava um salário mínimo. Eu trabalhava, eu era pastora na igreja. E eles davam uma oferta. Ganhava o básico para poder pagar o aluguel, a alimentação, a luz. Mas o Senhor falou que ia dar um carro. Eu disse: amém. Qual foi a meta que eu agi em fé? E entrar na autoescola. E para vocês terem noção, até para mim fazer a autoescola foi através de uma oferta de pessoas que ofertaram na minha vida para eu fazer a autoescola no ano 2008. Mas eu recebi aquela palavra aqui. E ele disse: você vai ter a sua casa e vai ter o seu carro. Eu sou glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu estou querendo pensar assim: manda meu esposo. Você sabe, né? Obra, mulher, solteira. Ah, Deus, Senhor, manda meu esposo. Eu quero meu esposo. Manda o carro depois. A casa pode vir depois. Mas manda o esposo. Mas o Senhor sabe fazer tudo no tempo certo. Amém. Deus sempre faz tudo no tempo certo. Amém. Quando Deus liberar uma palavra sobre a sua vida, tudo em paz. Mas, Senhor, eu posso não saber o dia e a hora, mas o Senhor sabe o dia e a hora. E amados, você sabia que existem pessoas que a gente está liberando a palavra aqui e alguém está oferecendo uma emoção que essa coisa a emoção se movendo aqui. Eu estou falando, tem gente que está pegando, tem gente que está sugando. Eu sinto pessoas sugando de mim. Eu estou ministrando, eu estou sentindo uma pessoa que está sugando de mim. Essa irmã que estava ministrando, ela está puxando aquele irmão de camisa comprida. Ele está puxando, está sugando. Eu sinto que a pessoa está sugando a sugação da minha vida. Ele diz assim: Senhor, eu estou recebendo, eu estou crendo. Irmãos, isso é bíblico. Quando você diz amém, amém não é só assim seja não. Quando você diz amém, amém, eu creio que essa amém, essa coisa é nossa da minha vida. Esse é o nosso significado de amém. E aí, irmãos, quando alguém ouviu a promessa que quis ficar na minha frente, se você conseguir ficar, se você ficar comigo, ficar com a mulher lá deitada na cama, ele não vai me arranjar, eu espero ele também aqui na minha casa. Ele não vai lá na casa beijar, eu também vem aqui na minha casa. Aí alguém soube que eu tinha uma promessa de carro. Ele foi lá na minha casa e disse: ô pastora, me presta sua mão para eu comprar meu carro. Ô pastora, não vou entrar nesses detalhes. E aí o que aconteceu? Eu não quis dar meu nome, mas mesmo assim você fica, às vezes existe, né? Uma pessoa que tem um poder, uma autoridade, aí você cede. E durante quase
2008 para 2024, quantos anos? Conta aí, 2008 para 2020, vamos matemática. 16 anos, 16 anos eu lembro da minha vez. 16 anos eu fiquei sem carro. 16 anos eu não mexi carro nenhum, não teve carro nenhum. Sabe, irmãos, porque você precisa receber a palavra, se mover pela palavra. E não deixar que ninguém roube. Crie você mesmo a sua oportunidade. Aquela mulher que esperou ele primeiro ir lá em Jairo, na casa de Jairo, na volta. Ela teve uma atitude. Sabe, tem coisas que você não deu, os pastores querem se mover. Eles vão querer fazer que você seja pastor. Nós não temos como isso, pastor será agora. Não, Senhor, pegue junto. Pastor, nós estamos juntos. Nós vamos pegar juntos, porque é o propósito. E Deus vai me ensinar. E se não vier por uma porta, vai vir por outra. Mas Deus vai cumprir a sua palavra. Nós estamos aqui em fé. Não é por vista. Não é por vista, é por fé. E ali, amado, chegou o dia que eu comecei a buscar o Senhor, só cumprir a promessa da casa, no plena pandemia. E quando a pandemia, eu disse: nós vamos comprar nossa casa agora. Eu disse: o quê? Nós vamos comprar nossa casa agora. Ele disse: qual dinheiro você ganhou com dinheiro? Eu disse: não, mas nós vamos comprar a casa agora. O Senhor mandou comprar a casa agora. Eu disse: qual dinheiro? Eu não sei. Vamos procurar. Nós compramos a casa, o Senhor falou: você só tem uma casa, vai ser como você quer. Eu quero casa de 3 quartos. Eu quero casa de 3 quartos. Eu quero poder receber pessoas na minha casa. E as casas que viviam naquela casa da minha vida eram só de 2 quartos, a maioria. E eu lembro que o Senhor falou ali que era para me pedir. Eu fui num culto, o irmão disse assim: olha, vai ser exatamente como você pediu. Arejada, ventilada, com garagem, com quarto, vai ter até piscina. Eu disse: não. Casa com piscina, olha, tá vendo? Às vezes você está com a fé. E Deus diz: eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou precisamos, conforme o seu poder que opera em vós. O poder que opera em você vai fazer você. Amém! 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 Deus cumpriu. Aleluia! Porque ele cumpriu, ele antecipar. Em meio dia, eu estou lá, eu saio de um culto cheio de unção. Não, a igreja é verdade que esse povo está aqui. Mas ele diz: pastora, como é? Para você ver que não é a quantidade de povo que define a unção que você carrega. É o chamado. Essa igreja pode ter esse tamanho, não é o teu povo, não é o teu tribo desse tamanho. Mas é o quanto você carrega de unção. E naquele culto cheio de unção, Deus, por volta de eu não conseguia dormir, eu vim tomar pela unção. Quando o Senhor toma a unção, se eu não queria dirigir, eu tenho que casar, porque se Deus tomar a unção, eu não consigo nem andar nem dirigir. E aí o Senhor me tomou a unção, eu não consigo dormir, eu não tenho uma andar menos suficiente, ele não sai agora e faça a renovação da sua carteira. Eu sabe, minha mulher foi pesquisar para no YouTube poder fazer a renovação da dinheiro. Eu tirei 2008. Aí eu disse: vou ter que fazer os provas, vou ter que fazer a escola de novo, vou ter que fazer batismo, vou ter que fazer caralho. Se pegar de cara, eu disse: Deus, como vou fazer? Isso eu disse: faça. Quando eu entrei justamente no site, era justamente de segunda-feira que entrava no site, que ia meditar, eu declarava. Na quarta-feira eu estava lá. Quarta-feira eu para fazer. Você disse: olha, você pega esse aqui, ele aqui, assim, paga a taxa, e aí faz o exame de vista e depois você recebe a sua carteira. Para vocês verem, nós fomos aqui a carteira da minha profissão, não tinha nem pegado. Não tinha pegado definitiva. Para vocês verem como uma situação pode eliminar esterilidade, travar a sua vida. Você ficar preso, talvez por uma situação que aconteceu para mim. Mas eu percebi que a unção de Deus, como está na palavra, ela vem sobre a minha vida. Aleluia! Se você crê, também vem sobre a sua vida. A unção de Deus quebra todo jugo. A unção de um boi selvagem despedaça as cadeias, quebra as amarras. E naquele dia que eu fui fazer, ela disse: você tem que pagar esse valor aqui. E depois que você pagar esse valor, você faz exame de vista. E aí você pega a tua carteira. Eu disse: o que mais? Era só isso. E eu queria perguntar: e a escola? E a baliza? E ela: é só isso. Eu estou certo. Quando eu dei o valor, 300
305 era a taxa. Aí eu disse, eu não tenho dinheiro para pagar, eu tinha R$6 na minha conta, R$6, eu tenho R$6 aqui na conta do Pix. Aí eu disse, eu já provi para você. R$6, irmãos. Era 304, se não me engano, 304 alguma coisinha. R$6. Aí ele disse, eu já provi para você. Aí eu peguei aquele papel e disse, olha, na conta desse que o senhor falou, eu creio. O que é que o senhor conosco, irmão? Deus ainda fala. Se você não está ouvindo a voz de Deus, diga, Senhor, fale comigo, porque eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir quando transformar você. Deus vive, o Senhor, eu quero te ouvir. Diga aí, depois vai de novo para aquilo que ele fala. E ele disse, ouve, e naquele dia estava lá, alguém tinha enviado uma oferta justamente de R$300 na minha conta. Eu tinha que ministrar no centro, eu tinha que ministrar no culto, no momento anterior, mas aí eu não tinha que dar dinheiro para o Uber. Eu não compro para pegar, eu tinha que dar dinheiro para o Uber, então eu disse, não, eu não tenho dinheiro. Quando eu fui olhar lá, estava justamente o valor, R$300, não sei, eu paguei, eu não sei paguei. Quando eu paguei, irmãos, eu vi aquele Deus, eu paguei, eu vou sair assim, aí ó, descrição de Deus, me tomou ali no shopping, no parque, que era a casa assim, estou passando. Comecei a chorar, comecei a chorar, eu disse, eu virando uma chave na sua cabeça. Aleluia! Eu quero fogo. E eu fiquei caminhando, chorando, do lado do outro. Eu disse: onde você está? A pessoa falou: onde você está? Estou aqui, pai. Tinha do shopping. Ele disse: o que foi? Você está chorando? Vem do shopping rápido. Ele no shopping. Quando eu chego no shopping, aí eu estava lá chorando. Ele disse: o que foi? Nós vamos agora para nosso carro. Leandro, nós vamos agora para o nosso carro. Deus falou que foi achado. E a gente pode ir. E Deus liberou o poder em nós. Deus cumpre promessa. Aleluia! Fique de pé. Glória a Deus! Não vou contar a verdade, que vocês não, mas como for com vocês vão entender. Não importa, usa fé. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória! Há lugares que você entra mais, que é praticar. Ambiente é praticar a palavra profética. Precisamos ter sensibilidade. E sensibilidade para se mover. Mas se mover, deixar o seu ataque no altar. Se mover bem comigo. Porque o Senhor é tão sensível. É verdade, nossa. Ele é tão delicado, ele é tão sensível que se a gente viajar por louco na mente. Você vê? Por aí. Talvez até você já tenha preparado. Talvez você já tivesse reservado para você tudo. Fica na verdade. Mas Deus falou sobre algo no meu coração. Senhor, por que essa palavra parece uma mensagem simples, parece uma mensagem que todo mundo conhece. Às vezes a gente quer pegar algo, sabe? E Deus não permitiu isso. Você não vai lá para impressionar ninguém. E eu não vim para impressionar ninguém. Eu não trouxe nada novo, assim, algo espetacular. Porque o que está aqui, amado, é o comando dos céus. Aleluia. Esse povo é você mesmo. Deus está mandando com você. Vocês aprendam a se mover pela unção, pela palavra, pelo Espírito. E eu não preciso correr, me gritar, me dar grito aqui, me jogar no chão, para você perceber que a unção de Deus já está sobre a sua vida. Que já está a palavra da profecia, já foi liberada neste lugar. Você precisa se mover. Achei, eu não sei o que estava travado, eu não sei o que estava preso, eu não sei o que estava retido, eu não sei o que estava adoecido, eu não sei há quanto tempo. A Bíblia diz que aquela mulher esperou durante 12 anos, ela fez tudo que ela podia fazer, ela se moveu, ela correu atrás de médico. Eu lembro que eu fiquei 16 anos apenas com uma promessa, quase 16 anos segurando uma promessa, uma palavra. Foram algumas outras foram, claro que muitas outras foram acontecendo dentro daquele ano que eu recebi, em 2008. Em 2009 aconteceu
2011 eu vim para poder mandar na Caju, vim morar em Aracaju. 2012 nós estávamos com a primeira congregação no Ensino Dias. E eu me lembro, 2012 foi o ano de cumprimento da promessa do Senhor no meu casamento. 2011 o Senhor fez conhecer o meu esposo. 2012 o Senhor fez casar e Ele diz agora tem coisas que vão acontecer após o casamento. Passaram-se 7 anos nós casados. O Senhor diz agora chegou o tempo de vocês terem a casa. E nós compramos a nossa casa. Você consegue entender, amados? Existem coisas que não vão acontecer de imediato. Existem coisas que vocês vão gerar no Espírito. Existem coisas que vocês vão se mover pela palavra. Mas existem coisas que você pode tocar hoje. Hoje mesmo você pode dizer assim: eu quero ser livre. Eu quero receber esse poder. Eu quero receber essa graça. Eu quero receber essa unção. Eu quero ver essa chave se virar na minha vida. Eu quero ficar livre do passado e viver o novo. Viver tudo novo que Deus tem para a minha vida. Eu recebo, eu creio. Eu me louvo pela palavra. Fecha os teus olhos, levanta as suas mãos em adoração, adora o Senhor. O homem nada de nada de si mesmo pode dar. Eu de mim mesmo não posso fazer nada, mas aqui está. Oh, chega da bagaço, Yeshua, Jesus, aquele que você pode tocar. Se dispõe ao Senhor. Se dispõe aos céus. Nós viveremos. Nós viveremos. Você ser batizado com o Espírito Santo. Você consegue entender? Quando sabe que na casa de Cornélio o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, eles ainda nem eram batizados. Existem pessoas que querem ser batizadas nas águas e depois batizadas no Espírito, batizada com fogo. Mas existem pessoas que ainda nem são batizadas nas águas, mas já receberam a Jesus, já receberam o Espírito Santo, e elas podem também receber o batismo pelo Espírito Santo. Basta você crer, basta você crer. Acesse esse lugar, comece a orar. Comece a cantar, comece a cantar, comece a orar. Eu apaixonar. Oh,
pedir o auxílio, amém? Nós vamos pedir auxílio, nós estamos orando, nós vamos ministrar. Em nome do Senhor Jesus. Pois é, que não sou batizado no Espírito Santo. Não fala em línguas. Quer ser batizado no Espírito Santo?